Bem-vindo ao último capítulo sobre dicas para agências digitais que estão migrando ou que já migraram para o Inbound Marketing. Nós vamos falar agora de Analytics, mas eu não vou ficar falando sobre a Google Analytics ou coisas assim. Eu não vou falar o que você precisa utilizar dentro do Google Analytics ou algo parecido. O que eu vou falar aqui é a nível de visão do cliente, o que você precisa mostrar para o cliente, como apresentar esses resultados e que ferramentas você vai precisar para lhe ajudar a fazer isso. Então, que dados você precisa mostrar? Essa é a primeira pergunta. Imagina, você começou o projeto de inbound, você está trabalhando muito bem, aí chega o final do mês e você quer apresentar relatórios para o seu cliente. Que dados você vai mostrar que o cliente vai considerar eficientes? Não sei se você compartilha da minha opinião, mas na maior parte das vezes, quando você não tem um processo de dados para apresentar, o que você vai fazer é passar relatórios de Google Analytics e o cliente simplesmente vai ignorá-los com sucesso. Então, como é que a gente vai fazer com que o cliente realmente queira ver esses dados e que seja realmente interessante para ele? Então, os primeiros dados que você precisa mostrar são os dados de visibilidade do site. Os dados de visibilidade do site vão permitir que o cliente veja como está o seu posicionamento orgânico em relação aos seus principais concorrentes. Esse é o primeiro, esse é o crucial. Quando o cliente vê que as suas palavras-chave estão crescendo e ele está deixando os seus concorrentes para trás, isso já é um dos principais motivos para ele ficar feliz em relação ao projeto. É claro que nós não estamos falando de SEO, nós estamos falando de muito mais do que isso. Mas quando você mostra esses resultados, você já mantém a pessoa engajada e feliz. O que você precisa também fazer e mostrar de dados? O que você fez durante o mês. É básico. Você pega todas as tarefas que você executou naquele projeto, naquele mês, coloca isso num resumo para o cliente, conta uma historinha. Olha, durante o mês nós fizemos isso. Isso vai ser bem útil. Embora a maior parte das agências não queira mostrar o que fez, porque tem meses que fazemos mais, meses que fazemos menos, mas o cliente vai ver essa transparência como um sinal não só de autoridade, mas de colaboração também. Tá? Para além dos dados de visibilidade e de a história do trabalho, você vai também ter que mostrar o volume, as páginas mais acessadas no site, você vai ter que mostrar os principais canais, que é muito importante para o seu cliente ter essa visibilidade. Ele precisa entender as páginas que mais são acessadas, os produtos que mais são acessados também. Aí dentro da sua ferramenta de automação, você vai mostrar o desempenho das suas ações de e-mail, seja e-mail marketing, seja fluxos de nutrição por e-mail, ou seja, os workflows. Você precisa mostrar esses resultados. Você vai mostrar também o funil de vendas para o seu cliente. Você vai mostrar, olha, eu tenho tantas pessoas no primeiro estágio do funil, tantos no segundo e por aí vai. Esses são os dados mais importantes para o seu cliente ter. Depois vem dados como engajamento nas mídias sociais, engajamento no blog. Esses são dados que, embora sejam importantes, eles não são tão importantes quanto esses primeiros que eu acabei de mencionar para você. Como é que eu vou apresentar os resultados? Ao longo do tempo eu desenvolvi um método de apresentar os resultados que é muito eficiente. Nós criamos o que chamamos de book de indicadores, ou seja, é um livro digital de indicadores. Só que esse livro não apresenta para o cliente apenas o que aconteceu nos últimos 30 dias. Ele apresenta a história do cliente desde o dia 1 até o último dia com a agência. Então, embora quando é enviado para ele, ele esteja vendo os últimos 30 dias, ele consegue, pelas abas, navegar pelos meses anteriores e ver tudo aquilo que a agência fez. Como é que nós fazemos isso? Simples. Pode ser feito em um Excel, por exemplo. Nós colocamos todas as tarefas que tínhamos por obrigação executar e na frente nós ticamos se elas foram executadas ou não. Nós mostramos prévias do calendário editorial de mídias e de blog. Nós mostramos o volume de acesso e as principais postagens, ou seja, um preview das principais postagens, seja de mídia, seja de blog também. Nós colocamos também de uma forma resumida aquilo que eu lhe acabei de passar, que são os dados de visibilidade em comparação aos seus concorrentes. Colocamos também, de uma forma resumida, os canais de acesso e as páginas mais acessadas. Esse book de indicadores ele é muito útil, só que tem que ser apresentado da forma correta. Como é que eu faço? O responsável pelos projetos, no caso, a maior parte das vezes acaba sendo o CEO da agência ou alguém que o represente com autoridade, ele vai até o cliente, caso não seja possível, você faz por conferência online,
e apresenta em detalhe o book de indicadores, ou seja, apresenta aquela história até ali. Isso vai fazer com que o cliente consiga enxergar. Vai ter momentos em que ele vai falar, poxa, mas vocês deviam ter feito isso e não fizeram. Mas vai ter momentos que vocês vão poder mostrar, olha, a gente fez isso e mais isso ainda que não estava dentro do escopo. Ou seja, transparência total é o que vai fazer com que você consiga levar uma relação longa e duradoura com o seu cliente. Eu tenho clientes que estão comigo desde o tempo que a agência praticava SEO. Já se passaram 7 anos desde então. Então é muito importante você manter essa transparência para que o seu cliente fique feliz. Agora sim, quais são as ferramentas que você precisa para apresentar esses resultados? A primeira, crucial, SEMrush. O SEMrush ele vai te gerar auditoria do site e também a visibilidade orgânica comparando com os concorrentes. Depois você vai precisar do Google Analytics para mostrar o resumo de canais e as páginas mais acessadas. Você vai precisar também da sua ferramenta de automação para conseguir baixar os relatórios de e-mail e outros relatórios que você precisa colocar dentro dessa apresentação. Bom, a nossa aula é curta, ela se resume a isso, era um capítulo só para a gente contar um pouquinho sobre como apresentar os resultados para os nossos clientes. Nos vemos então na próxima aula, que nós desenvolvemos uma outra aula, que é quais as ferramentas você precisa dentro de uma agência de inbound marketing. Eu separei as melhores ferramentas que eu uso hoje. Eu já usei dezenas, se não centenas, na verdade pode ser que foram centenas de ferramentas, de softwares, e hoje eu estou apenas mostrando aqueles que eu considero mais importantes. Nos vemos lá então. Até lá!